Olá, telespectador da TV da Transparência, seja bem-vindo ao segundo bloco de notícias da manhã desta quarta-feira, dia 10 de julho, em que você acompanha as principais atualizações dos poderes legislativo e judiciário. Bom, nós começamos com as atualizações do Senado, em que temos que a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado adiou para a próxima semana a votação do projeto de lei 775 de 2022, de autoria do senador Rogério Carvalho do PT, que garante o acesso e uso público das praias brasileiras. O adiamento ocorreu após o presidente da comissão, o senador Marcelo Castro, do MDB, conceder vista coletiva a pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PL, que é relator da proposta de emenda à Constituição 3 de 2022, a chamada PEC das Praias, que transfere a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro, hoje sob domínio da União, para estados, municípios e proprietários privados. O PL 775 de 2022 altera o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e o Estatuto das Cidades para assegurar o acesso público às praias em todo o país, em regiões urbanizadas pelo sistema viário ou não, exceto nas áreas de interesse de segurança nacional ou que façam parte de unidades de conservação geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Na sessão desta terça-feira, a relatora da matéria, a senadora Janaína Farias, do PT, defendeu que a proposta estabeleça que condomínios, hotéis e resorts devem ter passagens que permitam acesso livre da população às praias. Ela diz o seguinte, abre aspas, propusemos a alteração na Lei 6.766 de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano para determinar que os projetos de loteamento prevejam os locais de acesso às praias, ao mar, aos rios e a outros corpos de água. A relatora propôs ainda que seja ampliado o conceito de praia para incluir, além das faixas de areia, cascalhos e pedregulhos banhados pelo mar, aquelas áreas localizadas nas margens de lagos e rios. A partir das considerações da comissão, Janaína Farias sugeriu a inclusão de regras para prever a cessão do uso das áreas da União necessária para acesso às praias, ao mar, aos rios e aos corpos d'água em todos os municípios que ainda não assinaram os termos de adesão com o governo federal. Ela esclarece, abre aspas, de modo a não prejudicar o direito da fruição dos bens públicos pela população dessas localidades, fecha aspas. A parlamentar leu seu parecer favorável à aprovação da matéria na forma de substitutivo. O texto é alternativo ao aprovado pela Comissão do Meio Ambiente do Senado em 25 de outubro de 2023. A relatora apontou que a comissão ainda não recebeu emendas do PL. Após a votação da nova versão apresentada por Janaína Farias, prevista para a próxima semana, o projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E outro destaque é que o plenário fez na terça-feira a terceira sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, que cria regras para a eleição dos órgãos diretivos dos tribunais de justiça dos estados. De acordo com o texto, a regra vale para tribunais estaduais compostos por 170 ou mais desembargadores em exercício efetivo, o que enquadraria atualmente os tribunais dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesse caso, a eleição deve se dar dentre os membros do Tribunal Pleno por maioria absoluta e voto direto e secreto. O mandato previsto dos eleitos é de 2 anos, admitido em uma recondução sucessiva. A PEC 26 de 2022, que teve origem na Câmara dos Deputados, foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em novembro de 2023, sob relatoria do senador Everton, do PDT. A proposta deve passar por mais 2 sessões de discussão em plenário, antes da votação em primeiro turno, e por mais 3 sessões antes da votação em segundo turno. Durante a discussão da matéria no plenário, o senador Eduardo Girão, do Novo, criticou a proposição e disse que a votação da PEC é completamente inoportuna. Segundo ele, a PEC é um caso ímo para beneficiar o Tribunal de Justiça do São Paulo e do Rio de Janeiro, para que algum dos presidentes sejam reeleitos. Eduardo Girão afirmou ser contra a reeleição por princípio e vê com preocupação esse movimento do Senado, destacando que há questões mais importantes para serem deliberadas e que a PEC pode abrir precedentes para outros tribunais, o que não considera saudável para o Brasil. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, discordou da fala de Eduardo Girão. Ele afirmou que a PEC é um pleito antigo e que a argumentação de Girão não procede. Segundo Flávio Bolsonaro, 2 anos é um período insuficiente para o presidente do Tribunal de Justiça
fazer uma reforma estruturante e não há favorecimento algum, apenas a possibilidade de se candidatar à reeleição. A PEC, segundo ele, tem apoio da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro e não é algo anormal ou absurdo. A proposição também foi criticada pelo senador Sérgio Moro do União Brasil. Ele ressaltou que o tema da reeleição é complicado, pois há uma tradição no judiciário de não ter reeleição. Moro apontou que mudar a regra para apenas o Estado é incoerente e inserir reeleição para presidente do Poder Judiciário não faz sentido. O relator da matéria na CCJ, o Everton, defendeu a proposição, afirmando que os magistrados terão maturidade suficiente para lidar com situações de recondução. O senador Romário, do PL, declarou ser 100% a favor da PEC e pediu o voto de apoio aos demais senadores. Ele destacou que a PEC é importante, saiu da Câmara e tem o apoio de todas as entidades relacionadas ao tema no Rio de Janeiro. Ao final da discussão, o senador Oriovisto Guimarães declarou voto contrário à matéria, afirmando que o Tribunal de Justiça de São Paulo não tem interesse na reeleição. Foram esses os destaques do Senado. E Lorena, o que é que nós temos na Câmara dos Deputados? Olá, Analice, olá, telespectadores do nosso segundo bloco de notícias. Bom, sobre a Câmara, a gente começa com uma matéria publicada pelo blog de Malu Gaspar no jornal o Globo, por João Ranzeller, que diz que o caráter sensível do processo do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que pode cassar o mandato de Chiquinho Brazão, réu no Supremo Tribunal Federal pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, tem se refletido desde abril na dificuldade de convencer testemunhas a depor e até definir a relatora do caso, descrito como brasa viva por algum de seus integrantes. Mas pela primeira vez, um integrante do colegiado verbalizou o desconforto publicamente. Foi o caso de João Leão, do PP, que abriu a reunião do Conselho na última terça-feira, dia 9, a pedido do presidente do órgão, Leurlo Manto Júnior, do União, que se atrasou. Era o primeiro encontro do colegiado em 20 dias, reflexo direto do impasse na oitiva de testemunhas, que, como publicaram no blog, travou o andamento dos trabalhos. Leão fez uma breve fala fora do protocolo e em tom de desabafo antes de conceder o microfone à relatora Jaque Rocha, do PT, que daria início à oitiva do também deputado Tarcísio Mota, do PSOL. Tarcísio conviveu com Marielle na Câmara dos Vereadores Carioca e havia sido convidado pela parlamentar capixaba. O deputado afirmou diante do plenário esvaziado no anexo 2 da Câmara. Abre aspas, eu quero dizer uma coisa aqui, senhores e senhoras. Esse é um dos pontos desse conselho, uma das reuniões desse conselho, que nem eu, nem os senhores, senhoras e senhoritas gostaríamos de estar aqui participando desta reunião. Mas, infelizmente, as coisas acontecem na vida e a vida nos demonstra que nós estamos e temos que participar das reuniões, fecha aspas. Afora a relatora petista, somente deputados do PSOL, o partido que move a representação contra Chiquinho Brazão, participaram da inquirição de Tarcísio, que foram Chico Alencar, Sâmia Bonfim e pastor Henrique Vieira, que fizeram perguntas a Tarcísio. O colegiado também é composto por titulares do PL, republicanos, MDB e PSD que não estavam presentes. Espécie de corregedoria de uma Câmara historicamente corporativista, o Conselho de Ética é visto dentro da casa como uma tarefa ingrata, uma vez que as representações contra-parlamentares são relatadas pelos seus próprios pares e, em caso de punições que chegam à cassação do mandato, os processos costumam expor seus integrantes ao escrutínio da opinião pública. Mas o caso de Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar um parlamentar e então colega de plenário no Rio de Janeiro, é bem mais espinhoso. Nas últimas semanas, parlamentares que integram o colegiado vêm relatando à equipe do blog um clima de tensão em torno do processo. Aliados de Jaque Rocha têm apontado que a relatora está mais reclusa e tem se mostrado apreensiva no cotidiano da casa. Talvez por isso o deputado João Leão, logo após seu desabafo, tenha feito questão de fazer uma defesa dos trabalhos do colegiado diante da relatora, de Tarcísio Mota e do próprio Chiquinho Brazão, que participou remotamente da reunião a partir da Penitenciária Federal de Campo Grande, onde está preso preventivamente desde março. Outra atualização é da Folha de São Paulo, por Kátia Seabra e Vitória Azevedo, que diz que festa de candidato à sucessão de Lira reúne Valdemar e ministros de Lula. O evento, que tenta impulsionar a candidatura do líder do PSD na Câmara dos Deputados, Antônio Brito, à sucessão de Arthur Lira, reuniu na noite de ontem, terça-feira, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e ministros do governo Lula. Brito busca consolidar seu nome na disputa que ocorre em fevereiro de 2025 e até o momento está indefinida. Lira não
pode se reeleger e tem de transferir seu capital político para um candidato de sua escolha. Tido como de perfil discreto e conciliador, Brito procura tanto o apoio de Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem se reuniu na semana passada. No encontro, recebeu de Bolsonaro a medalha dos 3 Is das iniciais de imorrível, imbrochável e incomível que o ex-presidente entrega a aliados. No evento, Valdemar conversou reservadamente com Lira e o líder do PL na casa, Altineu Cortez. De acordo com relatos, o presidente da Câmara deverá se reunir com Bolsonaro na manhã desta quarta. Na mesa de discussão, temas que vão de sua sucessão à análise da regulamentação da reforma tributária, prevista para ser votada no plenário também nesta quarta-feira. Lira ficou pouco tempo no evento. Na saída, conversou com o presidente da FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, do PP. Ele tem afirmado a interlocutores que irá anunciar o nome de seu candidato à presidência da Câmara em agosto. Em outro momento, Valdemar conversou ao pé do ouvido do presidente do PSD, Gilberto Kassab. Segundo o relato dos dois, Valdemar disse a Kassab: "Vou te meter ferro", em alusão ao resultado das eleições municipais no estado de São Paulo, onde os dois partidos disputam cerca de 250 prefeituras. A reportagem, Kassab disse que essa foi uma brincadeira de Valdemar. O presidente do PL, no entanto, disse que não se tratou de uma piada. Ele também afirmou a jornalistas que Kassab não será vice do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no eventual chapa à presidência da República em 2026, se depender do PL. Sobre a sucessão de Lira, Valdemar afirmou que não quer cometer o mesmo erro do partido na eleição da presidência do Senado em 2023, que reelegeu Rodrigo Pacheco e impôs uma derrota ao senador Rogério Marinho. De acordo com Valdemar, para ter espaço na mesa diretora da Câmara, o PL conversa até com o PT. Altineu Cortez é o nome mais lembrado da sigla para ocupar um eventual espaço. Apesar disso, ele afirma que ainda não há nada definido e que caberá a Valdemar e Bolsonaro escolher o representante do PL. Além de Brito, despontam como pré-candidatos Elmar Nascimento e Marcos Pereira. Os dois compareceram ao evento. Os líderes do MDB, Isnaldo Bulhões Júnior, e do PP, Dr. Luizinho, também cotados, passaram no jantar. Como mostrou a coluna Painel, os pré-candidatos estão organizando festas para tentar atrair o apoio de deputados. O evento desta terça, oficialmente, é para celebrar os aniversariantes de julho da bancada do PSD, mas é tido nos bastidores como uma festa para Brito. Nesta quarta-feira, será a vez de Elmar celebrar o seu aniversário no evento em Brasília. No começo do ano, Marcos Pereira reuniu autoridades dos 3 poderes em evento para comemorar seu aniversário. Nesta terça-feira, estavam presentes os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, da Cidade, Jarder Filho, do Trabalho, Luiz Marinho, da Defesa, José Múcio Monteiro. Os ministros da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, da Pesca, André de Paula, dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também compareceram à festa, além dos líderes do governo na Câmara, José Guimarães, e no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues. Em dado momento do evento, o deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, conversou com Lewandowski. Salles foi o relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara da PEC das drogas, cuja aprovação o governo tenta impedir. Esses são os destaques sobre a Câmara, Analice, e o que a gente tem sobre o Judiciário. Bom, começando com os destaques do STF, nós temos uma matéria escrita por Mariana Muniz para o jornal o Globo, que diz que apesar das críticas à judicialização da política, os partidos políticos aumentaram o número de ações apresentadas ao STF para reverter medidas, incluindo leis aprovadas pelo Congresso. De janeiro a junho foram 72 processos, superando o número do primeiro semestre de 2023 e coincidindo com o acúmulo de conflitos entre o Legislativo e o Judiciário neste ano. O levantamento do Globo considerou ações diretas de inconstitucionalidade, arguições de descumprimento de preceito fundamental e mandados de segurança, os principais instrumentos usados para levar questões políticas e legislativas à corte. No primeiro semestre de 2024, o PSOL foi o partido que mais recorreu ao STF, seguido pelo PDT, Novo, PT e PP. Esse aumento de ações supera os números do primeiro semestre de 2019 e 2015, anos de início dos governos de Jair Bolsonaro e Dilma Rousseff, respectivamente.
Em resposta às críticas sobre ativismo judicial, o ministro Flávio Dino afirmou nas redes sociais que o judiciário não invade a competência do legislativo ao decidir sobre medidas já arbitradas pelos parlamentares. Nos últimos meses, decisões significativas do STF em ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas por partidos políticos incluíram a suspensão de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia a interrupção de gestação acima de 22 semanas decorrentes do estupro e a declaração de inconstitucionalidade da tese da legítima defesa de honra em caso de feminicídio. Outras ações questionaram a lei que restringe a saidinha temporária de presos e medidas provisórias do governo na área econômica. Bruno Andrade, coordenador adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, afirmou que a busca dos partidos pelo STF faz parte do processo democrático e que a avaliação de temas aprovados pelo Legislativo está dentro das atribuições da Corte. Segundo ele, todos os temas que atendem aos requisitos formais devem ser apreciados pelo STF, sendo natural que questões políticas cheguem ao tribunal, o que inevitavelmente desagrada alguns setores conforme as decisões tomadas. Desde o ano passado, há uma tensão crescente entre o Congresso e o Supremo, exacerbada por acusações do Legislativo de que a Corte estaria se intrometendo em temas de sua competência. Exemplos dessa tensão incluem o julgamento que barrou o marco temporal das terras indígenas e a aprovação pelo Senado de uma PEC que limita os poderes do STF, restringindo o alcance das decisões individuais, embora essa proposta ainda esteja em tramitação na Câmara. Recentemente, uma nova crise surgiu após o STF descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal, estabelecendo 40 gramas como limite para diferenciar usuários de traficantes. Em contrapartida, tramita no Congresso uma proposta que visa incluir na Constituição a criminalização do porte de drogas, independente da quantidade. O autor da PEC é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o texto já aprovado no Senado aguarda análise na Câmara. Se aprovado, a palavra do Legislativo prevalecerá até que o tema seja novamente questionado no Supremo. Outro projeto em tramitação na Câmara busca limitar o número de partidos que podem mover ações de inconstitucionalidade no STF, permitindo apenas aqueles que alcançaram a cláusula da barreira. A proposta defendida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, exclui partidos menores como o Novo, que foi autor de ação contra o orçamento secreto. Paula Corade, presidente do PSOL, critica a iniciativa argumentando que o STF precisa agir quando o Legislativo se omite. E proteger as maiorias sociais é fundamental para a democracia. O cientista político Sérgio Praça observa que a busca dos partidos pelo Supremo está relacionada ao detalhamento de temas e direitos pela Constituição e que não há abuso desse mecanismo, especialmente por partidos menores que não têm força no Legislativo. Outra atualização agora na área de justiça, mais especialmente no CNJ. O Conselho Nacional de Justiça concluiu que o fim das saídas temporárias de preso, a chamada saidinhas, para evitar o aumento da criminalidade, não encontra amparo em evidências. A conclusão consta em um relatório no qual o Conselho avaliou a Lei 14.836 de 2024, norma que acabou com as saidinhas dos presos. Em maio deste ano, o Congresso derrubou o veto parcial do presidente Lula e manteve a proibição do benefício. Antes da nova lei, presos que estavam no regime semiaberto, que já tinham cumprido 1/6 do total da pena e com bom comportamento, poderiam deixar o presídio por 5 dias para visitar a família em feriados, estudar fora ou participar de atividades de ressocialização. Com a rejeição do veto pelos parlamentares, os detentos ficam impedidos de deixar as prisões em feriados e datas comemorativas, como o Natal e Dia das Mães. Na avaliação do CNJ, apenas 4% dos presos não retornam às penitenciárias, fato que não traz qualquer consequência negativa à segurança pública. A redução das oportunidades de reconstrução e fortalecimento das relações familiares e comunitárias das pessoas em cumprimento de pena vai de encontro ao objetivo de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e acaba por fazer aumentar a pressão dentro dos estabelecimentos prisionais, incrementando a deterioração de um sistema que opera em modo de violação estrutural de direitos fundamentais. Isso é o que avalia o Conselho. O CNJ também acrescentou que a realização de exames criminológicos para concessão de progressão de pena, conforme está previsto na norma, vai gerar custo de R$ 6 bilhões para a administração pública e triplicar o déficit
de vaga nos presídios. O prolongamento do tempo de encarceramento e decorrer das inevitáveis atrasos nas futuras progressões de regime diante da nova exigência aponta que em 12 meses, 283 mil pessoas deixarão de progredir regularmente, o que irá acarretar um custo anual e adicional de 6 bilhões de reais para os cofres públicos, é o que conclui o CNJ. Em maio, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, reconheceu que o fim das saidinhas não pode retroagir para alcançar detentos que tinham direito ao benefício. O ministro ressaltou que a Constituição prevê que a lei penal não pode retroagir, exceto para beneficiar o réu. Esses foram os destaques do Supremo Tribunal Federal. Lorena, o que nós temos na Justiça Eleitoral? Sobre a Justiça Eleitoral, nós temos uma atualização sobre o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, que visando fomentar a prevenção da violência política de gênero com foco nas eleições municipais que acontecem este ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará reuniu-se na manhã de ontem, terça-feira, com a Secretaria das Mulheres do Estado para debater ações colaborativas neste propósito. O encontro ocorreu na sede do Tribunal aqui em Fortaleza e reuniu dirigentes de ambas as instituições. Na ocasião, foram debatidos desafios e estatísticas acerca do atual cenário da presença feminina na política cearense, considerando fatores como as fraudes à cota de gênero e a insuficiência de mulheres nas gestões de partidos. A secretária das Mulheres e vice-governadora do Ceará, Jade Romero, pontuou: é fundamental que, além da aplicação da legislação e da repreensão de violações, trabalho cada vez melhor desempenhado pelo TRE do Ceará, unamos forças também para prevenir a exclusão e a violência política no Estado. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, assentiu e destacou que essa postura deve ser um esforço conjunto com o compromisso de órgãos públicos, partidos e do próprio eleitorado cearense. Ainda no encontro foram apresentadas iniciativas já ativas do tribunal neste sentido, como os eventos de debate sobre o tema, a expansão da ouvidoria da mulher para o interior do Estado e a implantação do programa de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra magistradas e servidoras da instituição. Como encaminhamento da reunião, foram citadas possibilidades de ampliação desses projetos e a criação de uma nova comissão interinstitucional para fomentar o combate e a disseminação de informação sobre a violência política de gênero, que será lançada em breve, visando a proximidade do pleito municipal deste ano. E com isso eu encerro aqui minha participação e volto com você, Analice. Estamos encerrando aqui a nossa participação no segundo bloco de notícias. Nós agradecemos a sua audiência e esperamos que continue conosco para mais informações.